de hoje nós vamos falar de um ponto muito interessante. As pessoas que não são líderes, não têm cargo de gestor, elas olham para essa posição como pensando o seguinte: a liderança trata de uma posição que gera respeito, tem um monte de mordomias, gera riqueza, salários altos, crescimento dentro de uma organização. O que essas pessoas não têm clareza é que para se tornar um verdadeiro líder, exige sacrifícios. E é disso que nós vamos falar hoje na 18ª lei, que é a lei do sacrifício. Dessa série dos 21 vídeos que nós estamos fazendo sobre as 21 leis irrefutáveis da liderança pela visão do John Maxwell. Eu sou Elizabeth Crespo e hoje nós vamos falar da lei do sacrifício. Mas antes de eu começar a falar, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda. Compartilhe esse conteúdo para mais pessoas saberem, entenderem quais são as escolhas que um verdadeiro líder precisa fazer para se tornar aquele líder de sucesso que é referência. Então, vamos olhar para isso com mais carinho? É interessante que, assim, a maioria das pessoas sempre acha assim: olha, é gestor, é líder, tem cargo ali, então ganha salários altos, tem um monte de mordomia, é chefe. Só que as pessoas não entendem que, como tudo na nossa vida são escolhas o tempo todo, quando você quer se tornar um verdadeiro líder, existem sacrifícios que você tem que fazer por isso. Imagina, você está aí numa posição de vendedor e se torna um líder. Antes você cuidava só dos seus resultados, tinha aquele salário alto, você era bom pra caramba nisso, tinha um salário alto. Muitas vezes, quando você se torna líder, o seu salário vai cair. Porque você passa a ganhar em cima do que uma equipe inteira entrega e não só mais acima do seu resultado. Então, muitas vezes, um sacrifício é perder salário, o salário vai cair. Outras é que você talvez vai ter que ficar muito mais horas do que você trabalhava antes, porque você precisa aprender, se desenvolver, ou vai ter que aplicar um feedback difícil em alguém e precisa olhar aquela situação mais detalhada com a cabeça fria para você fazer isso de forma assertiva. Então, existe vários sacrifícios. Muitas vezes você tem que mudar de lugar, de cidade, fazer com que toda a família se adeque a uma nova realidade por causa daquela promoção que você recebeu. E olha, não se engane, quanto mais alto for o cargo de liderança, quanto mais alto for a sua projeção, quanto mais você for crescendo, mais sacrifício você vai ter que estar fazendo ao longo da tua vida de gestor. É algo que não é estagnado. Eu vou fazer esse sacrifício que eu acabei de ser promovido, vou fazer esse movimento e depois vou deitar em berço esplêndido. Não é assim que funciona. Na realidade, você vai estar cada vez mais se movimentando. É aquela história. Porque muitas vezes um técnico ganha um campeonato. Você acha que se ele repetir as mesmas coisas que ele fez no campeonato anterior, ele vai ganhar novamente? Não, isso não acontece com frequência. Então, isso é uma clareza que a gente precisa ter. Principalmente nós líderes que lidamos com pessoas, que desenvolvemos, somos gestores, precisamos gerar valores para as outras pessoas. Isso sim exige um sacrifício muito maior nosso. E se você quer se tornar aquele verdadeiro líder, o líder bom, que cresce de forma constante, eu vou compartilhar aqui 4 situações, 4 coisas que é importante você ter clareza e fazer, que se trata da lei do sacrifício, para que você possa crescer e se desenvolver na sua carreira. Primeiro, não existe sucesso sem sacrifício. E por que a gente tem que ter clareza disso? O médico, quando ele é bom, basta ele fazer uma faculdade de medicina e terminou ali o período ali daqueles 5, 6 anos, ele vai ser referência, ele vai ser respeitado e ser bom por aquilo? Não, não. Ele precisa fazer residência, ele precisa fazer pós-graduação, ele precisa estar sempre participando de congresso para olhar as novas tecnologias. Quando você pensa num atleta de alta performance, ele só entra no campo e joga, ou ele só entra na pista para fazer corrida, ou quantas horas ele se dedica
treinando nos bastidores, onde ninguém vê o que eles estão fazendo, se matando, lidando com dores, fazendo fisioterapia, fazendo várias coisas, fazendo acupuntura, fazendo um monte de coisa para minimizar impacto, dores, tomando remédio para dores, para que na hora final de entregar o melhor resultado ele esteja pronto. E isso não é diferente para o líder. Você foi promovido. Se você já tem uma faculdade e quer crescer, você precisa se desenvolver, precisa começar a ler outros livros. Quando você estava ali naquela posição antes de passar por uma promoção ou adquirir o emprego como gestor em uma nova empresa, você precisa ter esse sacrifício. Eu lembro que quando eu era vendedora lá atrás, que eu recebi a minha primeira promoção para gestor, para gerente, e eu era a melhor vendedora do Brasil, então eu tinha um salário lá em cima, eu tinha premiação, bônus todos os meses. E quando eu recebi o convite para me tornar gerente, meu salário já não era o mesmo do vendedor, ele caiu. Detalhe que as bonificações e os prêmios que eu ganhava no final do mês, eles acabaram, porque ela não existia para gerente. Até o prêmio para os melhores gerentes era menor. E eu levei um tempo para começar a ganhar prêmios bons de gerentes. Por quê? Porque eu estava em aprendizado, eu estava aprendendo um monte de coisa. Sem falar que quando eu era vendedora, batia meu cartão, meu horário, eu ia embora. Quando você está como gerente, você tem que olhar a produtividade dos vendedores, eu tinha que olhar o trabalho dos meus fotógrafos, eu tinha que olhar se tivemos problemas com o cliente. Tinha tantas outras coisas que exigia com que eu trabalhasse mais horas, eu tinha que me antecipar a problemas que antes como vendedora eu nem pensava neles. Então, assim, existe o sucesso, existe um sacrifício, não tem para onde fugir. Segundo, os líderes têm com muita frequência abrir mão muito mais do que os outros membros da equipe. Se você falar para uma equipe que você precisa trazer a galera para uma hora extra, porque uma demanda está extra, que você precisa crescer, você vai lançar um produto novo e precisa que todo mundo esteja engajado com aquilo, você primeiro tem que estudar aquilo para poder informar aquilo com clareza. Você tem que debruçar mais naquele assunto para entender como fazer aquilo chegar para todo mundo. Se você tiver algum colaborador que não está conectado, você tem que dedicar tempo a mais para entender como dar esse feedback para esse colaborador para trazer. Você tem que dedicar mais tempo do que qualquer membro da tua equipe. Cada um vai fazer o seu quadrado. Você vai fazer o seu e garantir que todos os outros estão fazendo o seu da melhor maneira possível. Então, você com certeza vai ter que ter mais sacrifício, abrir mão de mais coisas do que as outras pessoas. Eu lembro que determinada vez da minha carreira, eu recebi uma proposta para ir trabalhar no interior de São Paulo. Ia ter aumento, crescimento, e talvez o trabalho seria até menor do que aonde eu estava trabalhando. Só que eu teria que mudar toda uma estrutura da minha vida. Naquele momento eu disse não. Momento na frente, eu recebi outra proposta para assumir uma outra posição. E aí eu vou dizer para vocês que nesse momento eu aceitei, mas olha, vou já começar quais os sacrifícios que a gente começa a fazer. Eu levava, do local onde eu era gestora, gerente, eu levava 15 minutos da minha casa para chegar lá. Para ir para esse outro departamento, tive um aumento de salário, mas eu tive o desafio de pegar uma equipe que estava totalmente desestruturada, quer dizer, eu já não ia ganhar variável, igual eu ganhava onde eu estava ali já há 4 anos, eu passei a ter 2 horas para ir para o meu trabalho e 2 para voltar. Vocês têm ideia do sacrifício de 4 horas a menos do teu dia para viver com a tua família, com as pessoas e até em prol da empresa, trabalhando mesmo, estudando. Então, é isso. São sacrifícios que você não tem o que fazer. Você vai ter que passar por isso. E faz parte da escolha. Você pode também escolher não ser um bom líder, ser aquela pessoa mediana que só fica olhando para o sucesso dos outros. Também é uma escolha. Terceiro, você precisa abrir mão de algumas coisas para continuar no alto. É aquele negócio. A gente, quando acaba de ser promovido, a gente assume uma nova posição de liderança, aquilo não fazia parte do nosso escopo, ou então a gente sai de uma empresa e vai para uma nova como gerente,
a gente no começo, a gente dá o sangue, faz tudo o que precisa para que a gente coloque o nosso nome numa placa, para que as pessoas olhem para a gente, respeitem a gente pela posição que a gente está exercendo. Só que, quando você entrega um bom resultado, as pessoas te reconhecem como líder, aí cada vez mais as suas responsabilidades aumentam e os seus direitos reduzem. Por quê? Porque as pessoas sabem que você pode entregar aquilo. Então elas vão sempre esperar que você continue ali no topo entregando. Então elas vão sempre esperar mais de você. E a gente tem que ter clareza que o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar no próximo degrau, no próximo nível. Igual eu já falei ali no começo, a gente já imagina um técnico de futebol, quando ele ganha um campeonato, para ele ganhar no ano seguinte, não adianta fazer as mesmas coisas e com os mesmos jogadores. Eles vão ter que pensar, porque os adversários já estudou tudo sobre a equipe dele, já conhece como ele joga, e aí ele precisa se revolucionar, ele precisa fazer outras coisas. Isso me lembra que na última Olimpíadas, a equipe de vôlei dos Estados Unidos, que ganhou o campeonato, eles vinham sempre ali batendo na trave, ficando entre o segundo e terceiro lugar. E ele queria ganhar. Quer dizer, treinar as jogadoras como jogar, estudar os outros times, eles já tinham feito anos seguintes e não tinha chegado ao resultado. E naquele ano, ele dedicou para cuidar do emocional da equipe. A maioria do tempo, e a maior parte do tempo, ele estava dedicando a estudar as pessoas, a olhar para esse olhar diferente e desenvolver essas pessoas para ter estabilidade emocional. Tanto é que levou a medalha de ouro, fez diferente. Então, tem que ter clareza que, assim, esses sacrifícios e essas responsabilidades, elas não vão reduzir. Elas vão aumentar cada vez mais. E você vai perdendo cada vez mais direitos. Quarto, quanto mais alto o seu cargo de liderança, maior é o sacrifício que você tem que fazer. Se a gente parar para pensar, qual é o maior cargo de liderança num país, numa organização? Na organização, no privado e tudo, nós vamos falar do presidente. Numa nação, nós vamos falar do presidente. Então, sempre esses cargos. Aí, quando você resolve, um presidente resolve, uma pessoa resolve se candidatar a um cargo de presidente e ela quer aquele cargo de poder, ela tem que ter clareza que a vida dela vai ser esmiuçada. Todo mundo vai buscar todos os detalhes. Eles vão olhar coisas que ele já ficou no passado e que você talvez vai ter que começar a dar satisfações. Por quê? Você vai perdendo o direito de as escolhas do passado não passa a ser mais só sua, passa a ser de uma nação. É igual quando você pensa num presidente da empresa. Ele tem que tomar cuidado com as suas posturas. Muitas vezes ele tem que mudar de cidade para assumir aquele cargo, porque a hold está num lugar que é onde ele não mora. Então, tudo isso são sacrifícios que essas pessoas fazem. Sem falar que você já não passa a falar mais com aquelas mesmas pessoas. Você passa a falar com pessoas diferentes, talvez tenha que interagir com gente de outros países, de outros lugares. Aí você tem que começar a pensar que precisa aprender um novo idioma, ou você tem que tomar cuidado com seus comportamentos, com atitudes que você toma. Não pega bem um presidente, por mais que ele goste de uma bebida, ou ficar bêbado numa festa da companhia. Ou fazer um vexame num evento ou num jantar de família. E isso ser hoje, principalmente na hora que a gente olha para as redes sociais, isso ser publicado. Porque como as pessoas vão olhar para ela? Tem gente que vai achar bacana, mas tem um monte de gente que também vai criticar. E aí, não passa a ser só mais sobre você. Passa a ser como as pessoas te enxergam também. Então, isso é muito importante. Quanto mais alto vai crescendo a seu cargo de liderança dentro da empresa, maior vai aumentando o seu sacrifício, porque as pessoas vão esperando mais de você. Você tem que entregar mais. Não basta entregar o que você entregava antes, não basta você abrir mão do que você abria antes. Você vai ver que tem momentos que você vai ter que abrir mão da festa do filho, porque coincidiu com uma reunião de negócios. E não dá para você dizer, não, o presidente não vai estar
porque ele vai estar na reunião do filho. Uma vez ou outra, você ainda consegue. Não, muda essa agenda porque eu não vou estar. Mas depende quem são os outros interlocutores desta reunião. Então, tem que ter clareza disso, que quanto mais alto for o seu cargo, maior serão os seus sacrifícios para exercer essa liderança. E isso estou falando liderança competente, que entrega excelentes resultados. Então, se hoje você está olhando para a sua carreira como gestor e falando assim, nossa, mas não me contaram que eu teria que abrir mão disso e fazer disso quando me promoveram para líder, me enganaram, não se sinta enganado. Isso faz parte do processo, são escolhas. Então, assim, você sabe que vai ter que fazer sacrifício e não é só para esse momento agora. É sempre que você estiver à frente de uma equipe. Ou, se você ainda não é líder e está pensando em fazer isso, então olhe quais são os sacrifícios que eu estou disposto a fazer. E nunca pense que é os outros que estão te cobrando isso. Olhe para isso dizendo o seguinte, é a minha escolha, eu escolhi estar nesse cargo e isso faz parte da minha escolha. Se você olhar para isso com essa clareza, com essa tranquilidade, você não vai sofrer nos momentos que você tiver a abrir mão de uma coisa ou outra que era importante para você. Ou até ter que estudar de madrugada, ou ter que ler um material depois que saiu da empresa, chegou em casa, jantou e ter que estudar o material porque você vai fazer uma reunião no dia seguinte. Isso passa a ficar tranquilo quando você entende que isso faz parte de um contexto para que você se torne um bom líder. Agora, vamos ver como a lei do sacrifício pode influenciar na tua vida. Primeira situação de como a gente pode aplicar a lei do sacrifício na nossa vida. Primeiro, você está disposto a fazer sacrifício para influenciar as pessoas à tua volta? Você está disposto a algumas vezes a abrir mão de você em detrimento das outras pessoas? Se você não tem isso com clareza, uma sugestão. Faça 2 listas. Uma lista com tudo que você está disposto a sacrificar. E olhando para um todo, na tua vida, na sua questão financeira, no seu tempo, com a sua família, no seu lazer. O que você está disposto a sacrificar, que está disposto em algum momento a abrir mão por causa da sua liderança e o que você não está disposto a negociar. Considera tudo isso e depois olha para esse cargo de liderança e vê se você está tendo que sofrendo com muito mais coisas que você não está disposto a negociar ou não, dá para negociar tudo isso aí, entra de cabeça, vai influenciar as pessoas, vai impactar mais pessoas nesse processo. Segundo, para viver de acordo com a lei do sacrifício, é sempre uma troca. Pensa o seguinte, é você trocar algo de valor que você tem por algo de mais valor ainda que você ainda não tem. Pensa nisso e olha se você está disposto a fazer essa troca. E o que você está disposto a trocar? Tempo, energia, disponibilidade de abrir mão de horários de lazeres. O que você está disposto a dar em troca de algo a mais que você quer? Então, tenha clareza disso, para que você não sofra nesse processo de se tornar um bom líder. Terceiro, e esse daqui impacta muito a possibilidade de você se tornar um bom líder, que é chamado a doença do destino. É aquilo que diz o seguinte, você está disposto a sacrificar por um determinado período para conquistar algo. Pense o seguinte, é como se você falasse assim, olha, eu vou fazer uma faculdade para ser promovido para gerente. Vou estudar nesses próximos 4 anos e depois que eu for promovido, eu nunca mais vou estudar. Não é assim. Você vai ter que continuar se aprimorando sempre. Lembra que eu falei da história do médico? Então, sugestão, faça uma lista para as coisas que você acha que você está disposto a entregar só temporariamente e depois crie um antídoto para essa lista. Por exemplo, essa que eu falei. Eu vou estudar por 4 anos para crescer como líder. Eu vou fazer esse curso aqui
eu vou fazer essa mentoria aqui com a Beth por 6 meses para me tornar um excelente gestor. Tá, acabou, daqui a 6 meses você parou e acha que não vai precisar de mais nada no futuro? Não, então cria aí, ó. Então, o período para me tornar o excelente gestor, você vai colocar um antídoto na frente disso. Todos os anos eu vou investir financeiramente tanto no meu crescimento, vou investir tanto de tempo estudando, lendo, fazendo isso e aquilo outro, para que eu possa crescer cada vez mais. Fazendo isso, você está disposto a usar a lei de sacrifício para que você se torne a pessoa que você deseja ser. Então, avalie, olhe o que é importante para você, o que você está disposto a se sacrificar e não espere ninguém te dizer que precise fazer isso. Vá buscar os seus sonhos. Afinal de contas, você é o único responsável para fazer as coisas acontecer na tua vida. Tá certo? Te espero no próximo vídeo, na 19ª lei. Tá bom? Até lá!